Ok, minha gente, então vamos passar agora para o nosso momento, né? O nosso momento de Minuto de Sabedoria, né? Que vai ser hoje compartilhado pela nossa querida Leonides. E ela tem um tema bem interessante. Ela vai falar sobre uma coisa que realmente todos nós gostamos de fazer. Não é isso, Leonides? É uma coisa que a gente É, gosta demais. que Eu acho que todo a gente mundo não vive ama sem isso, né? fazer. A gente não vive sem isso, né? O que que é? Sim, com Fala aí para certeza. nós, Leonides, fala para Hoje nós. vamos, hoje eu vou falar um pouquinho de como começou o restaurante, né? Como foi Restaurante, gente, criado, restaurante. que é a paixão de todo mundo, né? Que é sair no final de semana, comer fora, comer essas comidas gostosas que todos os restaurantes têm, né? E a gente tem uma história no começo desse restaurante tão bonita, né? Que a gente jamais, eu pelo menos jamais iria imaginar que o restaurante ia começar dessa forma, né? Então o restaurante foi criado começou na verdade em 1765, em Paris, por um, como é, por um francês, né? E ele, na verdade, ele criou o restaurante, é, colocou, na verdade, de cardápio sopas que restauram a saúde física das pessoas, né? Então, ele criou cinco tipos de sopas e as pessoas começaram a entrar no estabelecimento para tomar, para que, como se fosse muito parecido com a canja nossa brasileira, né? E as pessoas tomavam aquela canja e elas se sentiam bem, né? É, restaurava a saúde deles, se sentia forte, porque era uma sopa forte, mais aguada do que a sopa cremosa que nós temos hoje em dia, né? E aí, a partir disso daí, foi gerado ah, os restaurantes, né? Mas tem um detalhe que é, 1725, tinha em Madrid, na Espanha, tinha uma posada também, que ele começava a fazer comida para as pessoas, para os hóspedes que levava seus pratos, né? Comida, eu, por exemplo, a pessoa chegava lá, levava carne, eles faziam as carnes que os hóspedes levavam, levava frango, eles faziam. E aí começou também, aliás, começou a fazer, né, as comidas através disso aí, mas era uma pousada. Depois disso, ele virou um restaurante também, até hoje existe esse restaurante lá em Madrid, que é muito famoso lá, né, que é o Botim, né? Mas o, o fundador de restaurante que é na França, Bem aí, que é o Monsieur eu tô de lá, né? Boulanger, Boa noite, então. né? Tudo bem. Ele criou o primeiro estabelecimento e vendeu essas sopas, e a partir dali foi criado, em 1762, foi criado uma outra restaurante em Paris também, com o mesmo estilo do restaurante do Monsieur Boulanger, né, que foi criado por Marturin José de Chateaurouet. Esse vendia também comidas saudáveis, né? Ele vendia, incluindo só comidas saudáveis para que as pessoas também tivessem a saúde boa, porque na época lá tinha muita era guerra, né? Finalzinho da guerra, essas coisas, e tinha muitas pessoas que estava doente, então eles começaram a fazer esse tipo de alimentação para fortalecer as pessoas com a saúde, né? Porque provavelmente na época da monarquia não era como, né, não existia tanto remédio, né? Ah, as pessoas eram curadas com alimentação, com chá, com coisas mais saudáveis, né? Mais natural, né? E a partir dali começou a gerar, a aparecer mais restaurantes, né? É, que foi depois foi que na verdade depois de tudo isso começou a ter o restaurante em 1782. Aí sim veio os nossos restaurantes que hoje nós conhecemos, né? Com as comidas mais modernas, com as comidas mais elaboradas, para que a gente pudesse sair à noite, jantar, almoçar, essas coisas, mas e final de semana, né? Que foi, que é também em Paris, que foi criado por Anthony Baudelaire,
e fundou o primeiro restaurante dentro desse conceito que hoje nós entendemos que é restaurante, né? Que é a coisa mais gostosa que a gente gosta de fazer no final de semana. Aí foi aí que começou a fama dos chefes franceses, né? Sim, aí depois começou, a partir dele, aí começou a vir os chefes franceses, os chapéus, as roupas, que na verdade antigamente não existia, né? E, porque teve a partir dessa época, a França adquiria o hábito de comer fora e e teve também como grande força a Revolução Francesa na época, que a monarquia começou a ganhar para força para ter a possibilidade possibilidade econômica, né? Aí eles tinham mais dinheiro, então eles podiam sair para comer, né? E aí a partir disso começou a inaugurar vários restaurantes, né? Onde a França ganhou muitos restaurantes muito bons, né? E, e começou a proliferar com muitas atividades comerciais e entre elas restaurantes para permitir e deixou várias pessoas criou vários tipos de chapéu para as pessoas, para os cozinheiros, né, que trabalhavam no restaurante, para que tenha a proteção contra qualquer tipo de, de sujeira, né, cabelo que caia na comida, essas coisas, tá? Se você quiser, tem um vídeo. Você quer rapidinho? É um vídeo curto. Sim, e tem um vídeo também que é muito legal, isso daí que você vai passar, que esse aqui, aí, tá. Ele é curtinho, não tem muita coisa, gente, mas esse é o conceito do restaurante. Eu achei bem interessante porque eu achava assim que o restaurante veio uma pessoa, principalmente na França, né, que é uma cidade tão conhecida, principalmente em termos de comida, né, da gastronomia que é muito forte lá. Eu achei que criaram na época assim, mas veio com uma coisa tão simples que é a sopa, que é tão, né, tão tão simples, né? Mas, na verdade, a sopa ele é uma coisa revigoradora para nós, né? Ele fortalece, ele dá esquenta o nosso corpo, né? Esquenta cuida da nossa saúde, porque é uma comida leve, não é uma comida pesada, né? E eles fizeram essa sopa, na verdade, para curar dor de estômago das pessoas, porque as pessoas tinham muita dor de estômago, então eles começaram a fazer essas sopas curadoras, né? Que eles chamam lá, mas muito bonito. Aí a Lígia vai passar um pouquinho aí para nós da história do Messier, como é o nome dele? Restaurantes, restaurante É, público, belezas, cadeias, garçons e cardápio. A verdade é que essa imagem do restaurante atual tem pouco a ver com os primeiros estabelecimentos do tipo. Não estou vendo a imagem. Não tá vendo? Não. Os restaurantes é antiga, Mas a tá desde que em Roma, Tá passando aqui. mas tavernas tá ofereciam passando. comidas e bebidas aos visitantes. As refeições não eram selecionadas, mas se preparavam uma vez por dia a preço fixo para aqueles que estivessem longe de casa, apesar de um dos principais objetivos desses estabelecimentos ser servir bebidas. As refeições poderiam variar de acordo com o país e não eram tão requintadas como nos restaurantes modernos, mas apenas para acompanhar as bebidas. A nobreza não frequentava esses locais. Bem, os restaurantes mesmo nasceram em Paris na segunda metade do século XVIII, só que eles estavam mais para hospitais do que para ponto de encontros para saciar o apetite. No século XVI, na alimentação, uma sopa era servida a pessoas doentes como uma maneira de restaurar sua saúde em pousadas para pessoas que paravam nas tabernas para repor as energias gastas durante as viagens. Daí o nome de comida restauradora, por isso o nome restaurante. Essa prática foi legalizada em 1786 para que os donos das pousadas e tabernas pudessem vender suas receitas de sopas. Estudos afirmam que o estopim para a propagação dos restaurantes nos moldes atuais foi o caso Boulanger, ocorrido em 1765. Boulanger era proprietário de uma casa de saúde perto do Louvre que não se contentava em servir apenas os caldos. Ele passou também a oferecer pés de carneiro ao molho branco. A atitude foi considerada uma afronta pela corporação dos fornecedores de alimentos que detinham o monopólio da preparação de cozidos. Revoltados, eles abriram um processo contra Boulanger, mas a Justiça de Paris não deu razão a eles. A decisão abriu espaço para que outros donos de casas de saúde ampliassem seus cardápios culinários, dando origem a novos estabelecimentos. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade e igualdade, proporcionou aos franceses a abertura de estabelecimentos. Havia muitos cozinheiros sem emprego dispostos a abrir seu negócio, depois que os nobres perderam suas propriedades, sendo muitos exilados ou mortos.
Além disso, haviam pessoas dispostas a pagar para comer fora de casa nesses famosos e requintados lugares, com cardápio apresentado em uma folha. Um exemplo é o Grand Taverne de Londres, criado pelo chefe Antoine Bevier em 1782, considerado o primeiro restaurante de luxo com salão chique, garçons treinados, adega selecionada e cozinha profissional. No Brasil, os restaurantes surgiram depois de 1900, mas com a chegada da família real em 1808, muitos ingredientes de Portugal e de outros locais, além de chefes de cozinha e novos hábitos, foram incorporados à cultura brasileira. As cidades que abrigaram os primeiros restaurantes foram Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bonito, né, a história. Bem, obrigada, Leonides. Obrigada por nos explicar um pouco sobre os restaurantes, né? Nos dar um minuto de sabedoria, porque a gente não sabe a origem, né? Como é que começou? Começou de alguma maneira, né? Começou com De alguma maneira. Por isso que é restaurante, é restaurar a saúde. Restauradora. Restauradora, olha É. que interessante, ficou restaurante. ¿Entendiste un poco, Alicia, de los restaurantes? Como si empezaron con las sopas, La sopa curadora. la sopa La curadora, sopa você viu? curadora, é verdade. Então, gente, obrigada, tá, Leonise? Muito obrigada Isso pelo... é muito engraçado, porque faz eu lembrar quando eu era criança, a minha mãe sempre fazia canja para nós, né? Quando eu pegava resfriado, e ela falava assim, não, vocês estão resfriados, entra para dentro, toma banho, eu vou fazer uma sopa, uma canja para vocês tomar, para vocês melhorar desse resfriado. E era muito engraçado, porque a gente, no dia seguinte, a gente melhorava, né? A hora que eu comecei a ler, eu falei assim, gente, olha que interessante isso daí, porque a canja é restauradora também, né? É a banha, Exatamente, né? Lá. é a banha da galinha, que É a banha da Sim, galinha. a banha da galinha, como ela fortalece a gente. Obrigada, Leonides. Obrigada, Imagina, muito gente. obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade aí, tá? Obrigada Obrigada. de preparar Deixa o seu eu... tempo, tá? E de Tá. compartilhar essa mensagem dos restaurantes. Ah, interessante. Agora já sabemos, né? Quando a gente for para Sim, o restaurante, já sabemos a já origem sabemos dos a história. restaurantes. A origem da história. Então tá bom. Obrigada, amiga. Obrigada, gente. Obrigada.